Olá pessoal, tudo bem? Olha o que eu trago aqui para vocês hoje, estojinho do Bobbie Goods. Então pessoal, eu fiz o passo a passo desse estojo, tá? Para vocês. Primeiro eu fiz o projeto piloto, que foi esse aqui, né? É até do meu filho, ele me pediu para fazer, aí eu fiz esse. Anotei as medidas, tudo direitinho, tudo certinho. Fica um estojo para 48 canetinhas, tá? Pode seguir as medidas certinhas. Aqui tem 30, tá? Ele tá vazio, cabe mais canetinhas. O forro dele tá em bagum, mas pode botar aí o forro que você quiser. Quem for fazer em tecido, pode botar o forro em nylon 70 e nylon resinado, tá? Aqui é um nylon fininho, um nylon de material fino. Eu tô explicando isso no vídeo, então ele vai ficar impermeável por dentro, usando esse forro de nylon. E fiz o passo a passo com esta aqui, já com as medidas certinhas, tudo direitinho, e gravei pra vocês, tá bom? Também tá com forro de bagum. Esse aqui tá no matelacê, tá? Sintético matelacê lilás. Forro de bagum também. Tem esse puxadorzinho aqui, ó, pra poder sustentar na hora de fechar o zíper, ó, dar uma sustentação melhor, tá bom? Vamos ver ele por dentro, ó. Tá bem explicativo o vídeo, um passo a passo bem explicativo aí pra vocês, pra iniciante, tá? E pra quem não é iniciante, é só ir pulando aí as etapas, mas eu faço um vídeo, estou fazendo, todos os meus vídeos eu estou fazendo bem detalhado, justamente para as pessoas que estão iniciando conseguir fazer, tá? Explicação do vivo, explicação do viés, explicação de tudo, bem detalhadozinho, tá? Com as medidas certinhas, pode seguir as medidas certinhas que vai dar super certo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao passo a passo. Então, pessoal, vamos ao material necessário para o estojo, né, do Bobbie Goods. Eu corto inteiro assim, olha, eu já dividi aqui, né? Então, a gente vai cortar inteiro. 43 por 19, tá? 43 por 19. Vamos separar 5 centímetros, né? Vamos riscar e vamos cortar. Aqui, né, quem trabalha com bordado, eu fiz o bordado do desenho na parte de baixo e o nome na parte de cima. O zíper, ele vai aqui no meio, tá? É um zíper de 50 centímetros, tá? Que a gente vai precisar. A gente vai cortar um outro pedacinho para o acabamento aqui do... acabamento do fole, né? Do principal. A gente vai cortar 19 por 5. Eu vou deixar tudo na descrição direitinho, tá? Uma alça de 20 centímetros. As tampas, a gente vai cortar 13 por 15, tá? Vamos fazer a marcação aqui do meio da tampa no maior, tá? No de 15, tá? Eu já marquei aqui. Vamos arredondar as pontas. Deixei um aqui sem arredondar, para vocês verem, tá? Então, tudo isso vai ser cortado no forro também, tá? Principal e forro. Então, aqui eu marquei, olha, arredondei e vamos cortar. Pegar aqui a tesoura e vamos cortar, tá? Aí a gente já pode cortar aqui tudo junto, né? O forro com o principal. A gente arredonda as pontas das tampinhas, tá? A tampa de baixo e a de cima do estojo. Aí, a gente vai cortar todo esse material que eu passei aqui pra vocês, nós vamos cortar no forro e no principal, tá? O forro eu tô usando bagum, ele já dá uma estruturada. Como esse sintético, ele é mais molinho do que o outro que eu usei, eu vou botar um TNT grosso aqui pra estruturar, tá? Esqueci de cortar o TNT, vou pegar lá, vou cortar e vou mostrar pra vocês. Aí, eu vou botar o TNT. Quem trabalhar... Isso aqui dá pra fazer no tecido, tá? Eu vou
eu vou usar o vivo, vou usar esse vivo aqui combinando com a alcinha, tá? Porque eu não tenho lilás nem roxo. Então, eu vou usar esse vivo e essa alça nude. Eu vou passar o vivo em volta. Mas quem não trabalha com vivo e quem for fazer de tecido também não trabalha com vivo, pode fazer sem. Vai fazer todo o processo, só vai pular a etapa de colocar o vivo aqui na volta, tá? Porque às vezes a pessoa não tem essa máquina e vai fazer numa máquina doméstica. Então, na máquina doméstica, você vai fazer de tecido, você vai estruturar o tecido na manta, né? Como costuma fazer. Pode usar um forro impermeável, pode ser o nylon 70, que é mais fino, porque esse aqui é mais grosso, né? E vai estruturar sem colando o estruturador aqui, para não dar volume nas bordas na hora de costurar. Eu vou mostrar para vocês. Aqui o TNT, tá grossinho. Eu acho que é de 40, tá? Mas pode ser qualquer um grosso que você veja que ele tem uma estrutura, tá? Eu não sei dizer agora ao certo a gramatura dele, mas eu acho que é de 40. Então, no caso, quem for colar no tecido, né? Pode ser com aquela cola em spray, vai deixar menorzinho, tá? Eu deixei menorzinho aqui. Vai deixar menorzinha a volta toda, tá? Pra não fazer volume. Aqui também, nessa costura aqui lateral também, tá? Mas como eu costuro numa máquina que tem estrutura pra isso, que aguenta, então eu vou deixar só essa parte de baixo aqui, pra mim poder, já entra vivo, né? Um montão de coisa, então eu vou deixar aqui só no zíper. Aí vou prender a cola, porque vai ficar presa aqui em cima no zíper, tá? Junto com o forro assim, ó. Vou botar tudo junto, tá? Aí ele fica presinho. Ele vai dar estrutura. O outro que eu fiz eu não coloquei. Esse bagulho ele também já dá uma estrutura, né? O outro que eu fiz eu não coloquei porque eu fiz no sintético linho e ele é mais estruturado do que esse sintético matelacê. Então, não precisa. Então, no tecido você vai usar a manta, que já vai dar uma estruturadinha no tecido, mas isso aqui colado ali colado aqui assim, só no meio, tá? Aí ele vai dar uma estrutura, ele não vai deixar ficar molengo, tá? Porque às vezes a manta não estrutura o suficiente, né? Pra ele ficar bem durinho, tá bom? Aí agora, eu vou costurar isso aqui, ó. Vou passar a costura em volta de tudo. É um processo que você vai fazer também se estiver fazendo com tecido. Vai fazer todo o processo que eu tô fazendo, pulando apenas a etapa do vivo que eu vou colocar aqui, tá? Então, vou costurar aqui em volta. Tô aqui com os 2 cursores também, não sei se eu falei, tá? Do material, 2 cursores, a alça. E vou deixar na descrição todo o material direitinho, explicando tudo direitinho. Vou costurar aqui em volta, tá? Tudo. Costurei aqui, ó, na volta. Agora, a gente vai escolher aqui um desses 2. Vamos marcar o meio aqui também, na parte maior. Na parte de 15 centímetros, né? Ele é 15 por 13, né? Então, vamos marcar, para poder colocar a alça, vamos marcar o meio aqui na parte maior de 15 centímetros e vamos posicionar a alça aqui no meio. Aí, vamos prender essa alça aqui. Pra depois, quem for trabalhar com vivo, colocar o vivo. Quem não for trabalhar com vivo, ela vai ficar assim, tá? Sem o vivo. Pronto, prendi a alcinha aqui. Agora, eu vou colocar o vivo. Deixa eu trocar aqui o pé calcador para... Troquei aqui o pé calcador. A gente vai precisar de um pedacinho assim, ó, para fazer o acabamento do vivo, tá? Marquei o meio aqui dele. E aqui já tinha marcado o meio, né? Dessa parte aqui. Então, a gente coloca aqui, virado, né? Frente com frente. E vamos colocar o vivo. Para quem não sabe o vivo, eu vou mostrar aqui
Pra quem ainda tem dificuldade, não sabe. Deixa eu cortar aqui retinho pra emendar um no outro direitinho. Aí o vivo a gente coloca rentinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente coloca assim, ó. Rentinho ao tecido aqui, tá? Ó. Rentinho assim. E vamos costurando bem devagarinho. Coloca tudo aqui no meio. E vamos costurando bem devagarinho. Segurando, fazendo a voltinha. Eu não corto, tá, gente? Tem gente que corta aqui, ó. Sai picotando tudo aqui. Eu não picoto, não. Eu vou só girando ele e vou encaixando aqui, ó. Porque dizem que quando picota, ele pode rasgar, né? Depois, com o tempo. Não sei, ou até a gente fazendo mesmo. Eu não gosto de picotar, não. Não gosto de picotar zíper. Zíper, então, desfia tudo se picotar. A gente vai encaixando aqui, ele vai, ó. Ele faz a curvinha. Ele é maleável para isso. Eu acho que não precisa cortar, não. Tem aí um pessoal aí que corta, que ensina a cortar. Eu nunca cortei, não. Ó. Fica muito bonita a peça quando a gente coloca, né? Se for sintético. Até se for tecido também fica. Agora, quando tá fazendo de tecido, já fica, no tecido já não faz tanta falta, né? A gente corta aqui certinho. E ele dá uma leve estruturada também. Ele estrutura aqui a tampa, né? Aí puxa esse tecido aqui pra... Esse pedacinho que a gente botou aqui, que é o acabamento, né? Que vai fazer aqui a emenda. Prontinho, ó. Já coloquei um. Ó, uma tampinha já tá pronta. Agora eu vou colocar o do fundo. É a mesma coisa, tá? Vamos fazer o pique aqui na parte maior de 15, tá? Ele é 15 por 13, então a gente vai... Ele vai ficar nesse sentido aqui, né? O estojo. Prendi aqui, que esse tá pequenininho, pra não sair do lugar. Agora, vamos lá botar o vivo. Agora eu vou botar o outro, tá bom? E já volto. Coloquei aqui o vivo nos dois, ó, nas duas, na tampa e no fundo, tá? Ó, com forrinho, alça colocadinha. Agora eu vou colocar o zíper, tá? Já troquei ali o pé calcador. Vamos colocar o zíper. Coloca o calcador para zíper, para ficar bem com acabamento bonito. Vou colocar junto aqui, tá? Vou colocar isso junto. Vou colocar o zíper. E vou colocar o forro. Aí, se vocês estiverem fazendo com tecido, já tem a manta, né? Então, é só manta, zíper e o forro aí que vocês estiverem utilizando, que eu aconselho que seja o tecido, né? Por causa do volume. Ou então, nylon 70, que pode ser o resinado, porque... Ih, ó, tô fazendo errado, gente, pelo amor de Deus, é aqui na frente. Sanduichinho, tá? Quem quiser costurar separado, ó, costura um, depois vai lá, costura o outro. Eu costuro logo tudo junto, que eu gosto de adiantar logo tudo, tá? Vou mostrar pra vocês o nylon resinado. Eu já até mostrei em outro vídeo, mas às vezes a pessoa não viu outro vídeo. Pra vocês verem como ele é bem fininho, ele é impermeável, ele é super resistente. Ó, esse aqui é o nylon resinado. Tem máquina doméstica e quer fazer um produto que seja impermeável por dentro, ó. É aquele tecido de guarda-chuva. Guarda-chuva não passa água, né? Então, ele é aquele tecido de guarda-chuva. Então, ele é super fininho.
resistente e impermeável. Tem de tudo quanto é cor nas lojas aí de estofados, tá? Eu compro de tudo quanto é cor, que eu uso bastante ele, porque ele ainda tem esse brilhinho, ele ainda tem um brilhinho, ó. Ele é bonito, tá? Então, aí é uma opção para quem tem máquina doméstica e não pode ter volume e quer um produto impermeável internamente. Perfeito esse. Então, vamos lá. Vou costurar aqui, ó, o zíper. Costurei o zíper, agora vamos virar isso aqui e rebater, tá? Aí, ó, vocês veem que aqui, ó, ele não emendou aqui embaixo, essa parte aqui, ó. Ele tá menorzinho, né? Pra não ficar muito volume na parte de baixo quando eu for costurar o fundo, né? Que tem que tem o vivo. Senão fica muita coisa também. Mesmo a máquina, né? Sendo uma máquina industrial própria para isso, fica um volume muito grande. Na hora que eu for colocar o viés de acabamento, vai ficar uma coisa super grossa, né? Vai ajeitando direitinho para não ficar lá do outro lado franzido. Aqui, como vai ser só essa costura, né? Aí, por isso que eu emendei esse nylon aqui. Ou nylon não, o TNT, né? Eu deixei preso aqui. Porque é só o zíper, não vai ter mais nada. Agora, a gente vai colocar essa outra parte aqui, que ela vai ficar assim, né? Então, a gente vai colocar ela assim. Pra quando a gente, ó, virar, ela ficar pra cima, né? Meinho certinho. Prende. Pra não sair do lugar. E vamos colocar o forro também, que eu já costuro tudo junto. Aí, forro. Colocar certinho também, ó. E prende tudo aqui. Eu tô só com 2 grampos aqui, aí por isso que eu tô prendendo só 2, né? Mas é bom prender tudo. Aí, vamos lá costurar agora esse zíper aqui. Ó, costurei o zíper, virei, agora vou rebater. Prende, tá, gente? Assim, ó. Prende. Eu não tenho hábito de prender, mas prende, porque às vezes isso aqui desce, ó. E faz um mondrongo aqui, ainda fica do tamanho errado ali o forro, né? Pode acontecer, tá? Então, prende. Vamos lá. Prendeu aqui a linha. Agora, vamos colocar o cursor. Um cursor de um lado, um cursor do outro. Vou colocar o cursor aqui com vocês, mais uma vez. Tô acabando que tô ensinando essa técnica em todos os vídeos. Ó, a gente vai, corta aqui um pedacinho, ó. Corta aqui um pedacinho assim, dos dentinhos. Aí, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim. Aí, a gente encaixa primeiro no de cima. E depois encaixa aqui no outro. Vê se tá certinho, para esse zíper não ficar com uma prega aqui, uma onda, né? Enrugado e depois dar defeito nesse zíper. E ele soltar. Assim fica mais fácil para quem tem dificuldade de colocar o zíper, ó. Ele entra com mais facilidade. Agora, vamos colocar o outro. E bota esse zíper no meio. E pode colocar assim também, ele estando na mesma direção, assim, juntinho, ó. A gente encaixa um ladinho, encaixa o outro, porque é jeitinho, né? E vai empurrando. Ah, esse aqui é mais jeitinho que tem que dar assim, ó. Vai empurrando, ó. Aí, quando aparecer a pontinha que tu segura, já coloca, tá? Não tem mistério. Agora, a gente vai costurar essa parte aqui. Corta esse excesso de zíper.
E vamos costurar esse aqui, ó. Ó o tamanho dele. O outro que eu fiz o outro e não gravei, porque o outro foi o piloto. Eu fiz as medidas, entendeu? Eu fiz essas, tirei as medidas de acordo aí com a quantidade de canetinha, entendeu? Fiz aqui pelas canetinhas do meu filho. O primeiro estojo é do meu filho, ele que pediu pra me fazer. Ah, trocar o pé, calcador. Costurei aqui, ó. Gente, eu fiz uma alcinha que eu coloquei no outro. Aí ele vai ficar assim, ó. Quando a gente costurar ali, ele vai ficar assim. Fica uma alcinha pra dar uma sustentada pra quando for fechar o zíper, tá? Opcional também. Ou pode botar aquela alcinha assim, ó. Bota uma de um lado e bota outra do outro. Pode ser também, tá bom? Ou deixa sem alcinha, né? O que aí é o que a pessoa preferir. Aí agora a gente vai fechar aqui. Só que antes de fechar, deixa eu costurar aqui, emendar tudo, o zíper. Deixa eu costurar aqui a alcinha, que ela ficou um pouquinho menor, mas quando chegar ali vai cobrir. Saiu a linha. Essa linha sempre sai na hora errada. Colocando aqui a linha. Deixa eu costurar aqui. A alcinha. O que eu faço antes de fechar aqui, ó. Aqui a gente vai fechar e vamos colocar um viés, tá? Porque não tem como fazer esse acabamento. Até tem, só que fica mais fácil colocar o viés, né? A gente abre e vai costurando assim por dentro, dando um jeitinho. Mas não vou fazer assim, não. Vou fazer do modo mais simples. O que eu vou fazer para ter a certeza que isso vai encaixar aqui direitinho? Eu vou só dar uma medida aqui, tá? Segurando com o grampo. Coloca aqui o meinho com o meinho. E vamos contornar aqui para ver se isso tá na medida direitinho, tá? Porque se não tiver, tem como a gente ajeitar. Ó. Tá vendo? Aqui tá o espaço, ó, que eu vou precisar para costurar aqui. Entendeu? Que eu não gosto de deixar ele largo, não. Eu gosto de deixar ele bem... Ó, aqui, ó. Eu gosto de deixar ele apertadinho, tá? Pra gente não ter dificuldade aí de costurar. Quando é no tecido é mais fácil, né? Porque no tecido você tem uma... ele dá uma esticadinha, né? Mais maleável. Agora aqui ele tem que estar bem certinho, entendeu? Aí, então, agora vamos emendar aqui. Vou rebater aqui, ó. Eu tinha prendido aqui, eu soltei pra poder rebater aqui, ó. Tá? Vai ficar rebatido só de um lado, na verdade. Porque o outro eu vou colocar viés, não tem como rebater. Ficou com uma sobrinha aqui, ó. A gente corta. Passei a medida aí com 1 centímetro a mais, aí agora eu vou... Agora eu posso costurar aqui, ó. Emendar tudo aqui, esse forro, né? A gente também vai costurar aqui, ó, emendar esse forro todo. Pra facilitar na hora de emender tudo, tá? Tô cortando aqui excesso de forro, tá? Tá da mesma cor, vocês podem não estar enxergando aí, mas é excesso de forro. Como eu falei pra vocês, né? Verifiquei aqui se tá tudo certinho.
Olha o ganchinho aqui, como fica legalzinho para poder a criança apoiar, né? Para abrir e fechar o zíper. Agora a gente vai costurar aqui assim, olha. Colocando aqui certinho, né? O zíper com esse puxadorzinho, mas ele tá todo certinho, ó, no tamanho dele, ó. E vamos costurar aqui com um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina em tudo, tá? Aí, costuramos aqui com um pezinho de máquina, a gente vai colocar o viés. Vamos colocar o viés, tá? Pode ser viés desse material aqui mesmo. Mas eu vou usar esse, tá? De tecido mesmo. Pode ser viés do próprio bagulho. Quem tá fazendo em tecido, né, vai usar viés de tecido mesmo. Ou se tiver usando aquele material que eu falei, o nylon 70, faz o viés do nylon 70, que aí fica tudo impermeável também. Aqui a única coisa que não vai ficar impermeável aqui dentro é esse viés. Mas é um pedacinho tão pequeno. Aliás, eu vou passar viés nele todo, né? Eu vou fazer com esse viés. Ó, prendeu dos dois lados. Aí agora, a gente costura esse viés aqui pra dentro assim, ó. Pra ele não ficar aqui assim, né, todo torto. A gente já passa uma costurinha aqui pra ele ficar pra esse lado de cá, assim. Já vamos passar aqui, porque quando for costurar ali, vamos prender ele aqui, pra quando for costurar ali, não correr o risco dele ficar do lado ao contrário, tá? Aí vai ficar, dentro vai ficar feio. A gente já costura ele aqui, na posição que ele tem que ficar. Assim. Tá vendo? Ele fica com viés de um lado só. Mas não tem jeito, porque não tem como a gente fazer esse acabamento, né, de outra forma, tá? Aí, agora, a gente vai marcar o meinho aqui, que já está marcado o meu, tá? O meinho já estava marcado. Tampa, né? Tô aqui, ó, primeira tampa, a parte de cima, tá? Ó, o zíper tá aqui, ó. Vou colocar a tampa, se atentando que isso fique para trás, que a emenda fique pra cá pra trás, tá? Então, meinho com meinho, aqui. Deixa eu pegar aqui os meus prendedorzinhos. E vamos prender aqui, toda a volta. Cadê o meu meinho aqui? Tá aqui. E vamos prender aqui. Tudo. Olha como o meu fica bem encaixadinho aqui. Eu gosto dele assim, bem encaixadinho. Não gosto dele frouxo, não, senão depois dá trabalho pra gente costurar. Fica bem encaixadinho. Ó. Olha, tá encaixado. Vou só prender aqui com isso. Vou prender já os dois, o de cima e o de baixo aqui pra vocês verem, tá? Aqui, ó, o fundo agora, se atentando a que essa emenda fique na parte de trás da necessaire, do estojo, tá? Pra não ficar feio. Já aconteceu de eu costurar errado, tá, gente? Já fiz errado. Acontece, né? A gente erra, a gente esquece, a gente acaba ficando com falta de atenção ali na hora. E não olhei e costurei errado. Mas ainda bem que eu vi antes do viés, aí eu tirei tudo pra colocar no lado certo. Isso é muito chato, né? A gente tem que ficar descosturando mais. Quem trabalha com costura tem que ter essa paciência, porque a gente erra. Ontem mesmo, fazendo o outro estojo anterior a esse, que eu fiz ontem, eu coloquei o zíper do lado... Eu coloquei o zíper pra cá, ó. Ao invés de colocar ele nesse lado, eu comecei por aqui e coloquei ele pra cima. Tive que tirar e fazer tudo de novo. Ó,
Tá aqui, ó. A medida que eu passei pra vocês, ela vai encaixar direitinho, tá? Vai encaixar certinho. Então, vou costurar aqui primeiro a parte de cima, tá? Vou dar uma amassadinha aqui. E vou costurar aqui. Ah, tenho que trocar o pé calcador pro de vivo. Troquei aqui o pé calcador. Aí, vamos lá. Ah, eu acho que eu vou ter que trocar a agulha também. Quando eu costuro essa parte aqui assim mais grossa, eu boto uma agulha um pouquinho mais grossa. Não sei se vai costurar, eu vou ver. Quebrar a agulha não quebra não, é porque às vezes ele não costura. Eu vou ter que tirar essa parte aqui, eu botei as duas partes pra vocês verem. Mas eu costuro, né, uma e depois costuro a outra, porque senão fica tudo muito duro aqui. Ele tá me atrapalhando aqui, ó. Eu preciso descer ele aqui, ó. Vou trocar a agulha, minha gente. Preciso dessa agulha mais grossa para não quebrar. Botei a agulha mais grossa e desci aqui um pouquinho a filmagem, para vocês verem um pouquinho mais de perto aqui essa parte aqui. Espero que dê para ver. Até soltou aqui. Porque isso é estreito, tá, gente? É estreito. Mas dá, ó. Ele vai, ó. Deixa eu abaixar aqui pra ver se vocês conseguem ver. Eu tô com a agulha mais grossa, porque a agulha mais fina não é que ela quebra. Ela pode quebrar, mas nunca quebrou, não. Ela não entra o suficiente e ela não costura. Ela fica a costura toda frouxa com a agulha mais fina. Fica a costura frouxa. Parece que a agulha não entra direito. Não faz a laçada direito lá embaixo. Eu não sei o que que é. Eu sei que tem que ser agulha mais grossa. Entendeu? Aquela agulha mais fina não vai, não. Tá vendo? É devagarinho. Acho que eu já fechei. Não, falta um pedaço aqui. Eu vou até passar aqui um pouquinho do que eu fiz. Porque eu não sei se ficou frouxo aqui nessa parte que eu comecei com aquela agulha. Aí eu vou passar aqui mais um pouquinho, ela prender. Pronto. Aí eu já coloco o viés desse lado, já pra me facilitar. Prendi, ó. Deixa eu suspender aqui agora um pouquinho de novo, pra vocês verem melhor. Vamos lá. Aí, eu verifico aqui dentro, pode até virar se quiser. Pode abrir aqui, né? Verifico aqui se ficou direitinho, tá, ó. Ó. Se não ficou, a gente passa de novo. Ó, aqui. Verifico, tá tudo direitinho, volto. Vou colocar o viés logo desse lado. E vou fazer o fundo. Colocar logo o viés aqui. Não precisa nem eu fechar para colocar o viés. E vou usar esse viés aqui. Deixa eu tirar essas rebarbinhas que ficaram para cima, porque como eu tô usando o viés esse viés de tecido, ele pode não caber. Quando a gente faz com o viés de bagum, eu corto 4 centímetros. Quando eu faço bolsa maternidade, eu coloco o viés de bagum para ela ficar toda impermeável por dentro. Não coloco esse não, até porque esse é até mais difícil, né, de colocar numa extensão grande. Mas como aqui é pequenininho, quem tem também viés de boneon, é que eu só tenho preto aqui, o viés de boneon. Que o viés de boneon a gente coloca assim, ó, e vai direto. Esse eu também coloco assim, entendeu? Eu não abro, eu coloco assim, pra ir mais rápido. Entendeu? Vou colocar o viés aqui e já volto com vocês. E a mesma coisa pra passar em volta. Coloquei o viésinho aqui, ó. Prendi o fundinho. Agora, vou costurar o fundo. Vou costurar com ele aberto pra facilitar. Não vou fechar, não.
vamos costurar o fundo, colocar o viés do fundo e voilá, está pronta. Vou costurar aqui com vocês, vai alongar aqui um pouquinho o vídeo. Aí eu acho que eu costurei um, né? Eu costurei um. Vou dar um corte aqui nessa parte. Costurei aqui. Verifica aqui, olha, se tá tudo costuradinho. Se quiser virar, pode virar, tá? Eu não vou virar, que eu tô vendo que tá certinho. Agora eu vou colocar o viés. Terminei de colocar o viés nela toda. A parte de trás ela fica assim, ó, com viés de um lado só. Pode colocar viés dos dois, mas eu não coloco, não. No caso, fazer os dois assim, né? Pra ficar igual, mas eu não faço, não. Faço assim, desse jeito. Agora, vamos virar. Vou virar aqui primeiro a tampa. Agora, a parte de baixo. Tomando cuidado pra não quebrar minhas unhas todas. Eu já cansei de quebrar minhas unhas virando isso. É um risco que a gente corre, né? De perder as unhas. Porque é duro, né? O material é duro. E tem que estar estruturado, né? Direitinho. Quando a gente trabalha só com tecido, é mais fácil, né? Pronto, gente. Tá prontinha. Vou fechar aqui pra vocês verem. Tá estruturado, ó. Ó, tá durinho. Eu não tô com as canetinhas aqui. Meu filho levou pra escola o estojo dele. Eu vou fazer um vídeo depois. Com outro estojo também, que eu não fiz. Ó, vou fechar. Ó aqui o ganchinho pra segurar, ó. Pra dar o apoio. O ganchinho pra dar o apoio. Ficou durinho, ó. Uma maletinha linda. Uma maletinha linda. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários que eu irei responder. Tá bom, gente? Obrigada e tchau, tchau.